grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto agora é o Campeonato Carioca. 2024 é o Cariocão na reta final, indo para sua última rodada. E já temos aí um virtual campeão da Taça Guanabara do primeiro turno. Você deixa o seu like, se inscreve por aqui e vamos acompanhar tudo que rolou na 10ª rodada e o que vem por aí. No sábado, o Botafogo venceu o Audax por 2-0. Foi um sábado bem importante, né? Com os 3 postulantes, as 2 vagas que restavam jogando. O Botafogo primeiro venceu o Audax e manteve a sua chance aí de classificação para as semifinais, 2-0. O Vasco, no Kleber Andrade, no Espírito Santo, venceu o Volta Redonda por 2-1 e foi no sufoco. O gol do Verratti aos 30 do segundo tempo. Se o Vasco não tivesse feito esse gol, não tivesse conseguido a vitória, o Botafogo assumiria o quarto lugar, né, da chave, e o Vasco ficaria fora do G4, e aí a situação se inverteria para a última rodada como ela está nesse momento. O Vasco, para classificar, só precisa de uma vitória simples contra a Portuguesa na 11ª rodada. O Nova Iguaçu garantiu classificação, ele saiu dessa briga já garantindo a vaga, né? Empurrando aí o problema para Vasco e Botafogo. Bateu a Portuguesa por 2-1 no Luso Brasileiro, com um gol decisivo já no final da partida, marcado pelo lateral Maicon. Fez uma linda jogada pela esquerda, jogada individual, garantindo a vitória e a classificação do Nova Iguaçu, que tem uma campanha extraordinária, tem a mesma pontuação do Fluminense, deixando Vasco e Botafogo para trás. No domingo, tivemos o Fla-Flu decisivo, que era praticamente uma final para a Taça Guanabara, e deu Flamengo 2-0, venceu o time que já estava na frente. Pelo saldo de gols, tem muito mais saldo do que o Flu. O time do Flamengo, ganhando por 2-0, ele praticamente fechou a conta e passou a régua. Na verdade, ele é o grande campeão da Taça Guanabara, virtualmente, né? Porque ele tem uma vantagem de 11 no saldo, que o Fluminense não vai conseguir tirar em uma rodada só, né? O Flamengo teria que ser goleado e o Fluminense golear, e seriam goleadas bem grandes, inclusive, 6-0 para um lado, 5-0 para o outro. O Bangu venceu o Madureira por 2-1 de virada, no Moça Bonita, e Neuci Rezende, o Boa Vista, garantiu classificação na Taça Rio. Não para as semifinais, mas para a Taça Rio, que é o torneio aí de consolação, a gente pode colocar dessa maneira, mas para os pequenos não. Para as equipes menores, como é o caso do Boa Vista, a Taça Rio vale muito. Vale vaga em Copa do Brasil, vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, vaga essa que o Nova Iguaçu já conquistou, porque vai para as semifinais do estadual. E falta um time aí para representar o Rio de Janeiro na Série D de 2025. O Boa Vista está nessa briga. O Sampaio também, apesar da derrota, é mais difícil para o Sampaio, mas ele segue lutando também por uma vaga entre os 8 melhores, né? Do 5º ao 8º. Vamos para a classificação para olhar isso um pouco melhor? O Flamengo lidera com 24 pontos. O Fluminense vem na sequência com 21, assim como o Nova Iguaçu, que também tem 21, mas reparem no saldo, né? O saldo do Flamengo é 19, o saldo do Flu é 8, ou seja, na última rodada o Fluminense teria que tirar 11 no saldo. Então o Fluminense teria que ganhar do Botafogo de 10-0 e o Flamengo ser derrotado pelo Madureira, que está em péssima fase, inclusive. Ou então o Flamengo tomar 5-0 e o Fluminense ganhar de 6. Teria que acontecer algo assim. Então dá para cravar aí que o Flamengo é o grande campeão da Taça Guanabara, mas claro, quebrando uma sequência aí do Flu, né, o bicampeonato da Taça Guanabara, mas claro, como eu já ia dizendo, o que importa mesmo são as semifinais do estadual, que o Fluminense também é bicampeão nesse momento. Então o Fluminense tem aí 21, já está classificado, assim como o Nova Iguaçu também 21. E aí sobra a última vaga em disputa, a 4ª vaga, Vasco da Gama tem 19, o 5º é o Botafogo com 17. O Vasco garante a vaga com uma vitória simples contra a Portuguesa. Ganhando, fecha a conta e passa a régua. Se empatar, aí o Botafogo só precisa ganhar, porque ele vai superar o Vasco no saldo. O Vasco empatando e o Botafogo vencendo vai dar Botafogo. O Botafogo tem uma missão mais difícil que a do Vasco. O Botafogo vai enfrentar o Fluminense na última rodada. O Vasco pega em casa a Portuguesa, que aliás já está classificada, né, para a Taça Rio. Então é mais essa vantagem para o Vasco. Pega uma equipe que já definiu a sua situação no campeonato, vai jogar a Taça Rio. Então essa a definição da 4ª e da 5ª vaga aí para a última rodada. O Vasco, claro, é o favorito, joga em casa contra a Portuguesa, só precisa ganhar para classificar. Se empatar, aí o Botafogo tem chance real, mas já vai precisar ganhar do Flu, que é um desafio mais difícil, né? 6º lugar, o Boa Vista tem 15 pontos, já está classificado para a Taça Rio, que, repito, pode não ser importante para as grandes equipes, como Vasco e Botafogo, seria até uma vergonha participar da Taça Rio, mas para as equipes pequenas é importante, as equipes que não têm divisão sobretudo, porque você pode conquistar vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil de 2025, e a gente sabe como tudo isso é bem importante para as equipes de menor investimento. 7º lugar, a Portuguesa, na mesma situação do Boa Vista, já classificada para a Taça Rio. E aí sobra uma vaga para ser disputada nessa Taça Rio, 8º Madureira com 10, 9º Volta Redonda com 9, 10º Bangu tem 8, 11º Sampaio
Corrêa com 7. Essas 4 equipes lutam por essa última vaga na Taça Rio nessa última rodada, e todas com chances, né? O Sampaio tem menos chances aí de todos, ele enfrenta o Audax, e isso dá uma esperança a mais para o time do Saquarema. Afinal de contas, o Audax já está rebaixado, pontuou nenhuma vez, 0 ponto. 10 jogos, 10 derrotas, já rebaixado o Audax. Principais artilheiros do Cariocão: Carlinhos, do Nova Iguaçu, tem 8 gols até aqui, mas o Pedro do Flamengo tá chegando, tem 7 gols. Com 6 gols, o Matheus Lucas, do Boa Vista, e com 5 gols, fechando a lista, Lelê, do Fluminense, e MV, do Volta Redonda. 11ª rodada, a última do Campeonato Carioca, a última da Taça Guanabara, pra gente partir para as semifinais. Vasco da Gama contra a Portuguesa, uma vitória e o Vasco tá classificado. Fluminense e Botafogo, Botafogo precisa vencer o jogo e torcer para que o Vasco não vença. Flamengo e Madureira, título da Taça Guanabara pro Mengão certamente vem aí. Volta Redonda contra Nova Iguaçu, Boa Vista contra Bangu, Audax contra Sampaio Corrêa, essa é a briga aí pela última vaga na Taça Rio. Esse foi o resumo do Cariocão 2024. Vamos entrar, né, na última rodada da fase classificatória da